bom dia. Ah, só faltou alguma coisa a mostrar. Vamos começar já já. O tempo de ver se está tudo bem, está tudo certo. Aquilo. Ok, ok. Sempre a mesma coisa, se preparando para mais uma live e tentar entender como funciona, como podemos tentar evitar e eliminar justamente os conflitos e atritos. Então, vamos a começar. Olá, Ivis, bem-vindo com a gente. Olá, qualquer coisa, se tem uma pergunta, uma dúvida, estou à sua disposição. Vamos esperar um pouco mais o pessoal entrar. Mas como eu gosto de começar na hora, como todas as segunda-feira e quinta-feira, de 11h45, vamos justamente ver como conseguir resolver e minimizar os conflitos e atritos. Então, seja bem-vindo ao Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos. E aqui nós vamos justamente discutir das estratégias da sua jornada para ver como é possível eliminar os conflitos e atritos de um relacionamento, iniciando pelo seu relacionamento com sua parceira, o seu parceiro, mas também sócio, também a relação com os clientes, pacientes, dependendo médicos, dentistas e outros. Enfim, a equipe de trabalho, pessoas que fazem parte justamente da sua equipe de trabalho. É muito importante porque, na realidade, todas essas características que nós falamos durante essa live são para qualquer pessoa, na realidade. Hein? Começamos sempre pela pessoa com quem nós convivemos, porque justamente quando convivemos com alguém, é lá que aparece com muito mais facilidade conflitos e atritos. Então, justamente, para que justamente passar a entender isso é para passar a ter controle e a maior compreensão do que acontece na sua relação em tempo real. O importante é esse, poder entender o que está acontecendo na hora que acontece, porque ter informações é uma coisa. Agora, poder utilizar essas informações de maneira simples e fácil é muito mais interessante, justamente para melhorar assim o desempenho das suas ações e as dos outros. Porque tudo que nós fazemos vai automaticamente se repercutir em cima das pessoas com quem nós se relacionamos. Então, para quem não me conhece, no caso, eu sou Jean-Charles Vatelet, idealizador do Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos, e também escritor do livro As Leis do Seu Universo Interior. E o tema de hoje, então, que nós vamos ver como é possível eliminar, minimizar os conflitos e atritos de uma relação, entendendo como é simples de compreender as táticas, no caso, hoje vai ser as táticas relacionais. E mais especificamente, aonde para mim foi gritante, e como foi gritante justamente, qual era a origem dessas táticas relacionais, porque justamente é uma busca que eu fiz, uma busca de entender o porquê aquilo está acontecendo daquela maneira. Então vamos ver por que é importante se conhecer, que isso é primordial na realidade, né? E quais são as nossas características principais, e da onde elas vêm, e entender e ver que aquilo na realidade é muito simples, e o que isso nos oferece como informação. Porque por uma característica que nós encontramos numa pessoa, isso vai nos oferecer inúmeras informações, porque essa característica vai fazer parte de uma tabela, no caso, de ações e reações que vão se repetir sistematicamente, o mais parecido possível, dependendo da pessoa que está utilizando, da vida dela, evidentemente, e tudo isso, mas aquilo
vai nos oferecer inúmeras informações do que nós podemos esperar da pessoa, ou do que pode acontecer no futuro, ou do que já aconteceu no passado, de qualquer forma, porque tudo é ação e reação. Tá? Então, aqui, no caso, para as pessoas que se interessam nesse assunto, de melhorar as suas características comportamentais, para poder ter uma vida muito mais feliz, aqui é o lugar certo. Para você que quer descobrir como é possível viver uma vida plena e tranquila no seu relacionamento. Não vou dizer que não é uma façanha difícil, porque não é assim uma coisa tão simples, mas assim, encontrar alguém não é fácil, mas também se separar não é fácil mesmo. Lá, é muito difícil. E, portanto, é melhor tentar evitar ao máximo possível que aquilo aconteça conosco e com as pessoas que estão ao nosso redor. Lógico. Então, vamos iniciar do pé direito o relacionamento, caso o não tenha iniciado ainda ou está nas premissas de um relacionamento, e tentar evitar que apareçam justamente conflitos e atritos a partir do autoconhecimento e do conhecimento do outro. Ou, se não, tentando reverter os conflitos que já estão implantados, porque o problema é esse, nas relações, que discordam, vai se acumulando, e no início, que parece ser alguma coisa muito anodina, sem importância, pode se transformar em alguma coisa bastante dramática, no caso, dentro de uma família, porque realmente assim não é nada agradável os momentos de conflito. Então, bem-vindo para quem chegou, com a Rita, também tu vendo, olá Rita. Bom ter você comigo, e também o Ivi, e para todo mundo que vai chegar depois. Então vamos lá compartilhar, vamos aproveitar para mandar para as amigas, os amigos, porque realmente assim, todo mundo precisa. Vamos fazer funcionar o tal da aviãozinho, vamos compartilhar com uns 10 pessoas, e para justamente tentar mexer com as pessoas que com certeza têm problemas de relacionamento, porque todo mundo tem problema. É impossível, não existe ninguém que não tivesse um problema de relacionamento uma hora ou uma outra, em qualquer lugar. Às vezes pode até explodir a seu lado, sem você ter nem a responsabilidade, mas você, nesse caso, vai poder melhorar e modificar os resultados do que podia ter acontecido. Então, porque na realidade cada pessoa justamente tem uma razão para escutar esse tipo de informação, justamente dependendo das áreas, que pode ser então pessoal, social ou profissional. É bastante interessante passar a ter consciência do que acontece conosco e do que acontece com os outros também. Então, as dificuldades de cada um de entender o outro também, esse é o problema, que as pessoas justamente não percebem, não enxergam. A vida vai fluindo e não vão enxergando o que está acontecendo. Então, que está bem na nossa cara. É muito fácil passar a entender. Está bem bem na nossa frente, muitas ações e reações assim, que aparecem o tempo todo e que nos informa assim, quem é a pessoa com quem nós se relacionamos ou do que nós fazemos. Então, também não devemos esquecer o que eu chamo de ruídos, que justamente acontece pelo não entendimento do que acontece comigo e do que acontece com o outro. E qual é o objetivo, na realidade, de um relacionamento? A gente não quer que um relacionamento vá para a falência, como eu chamo, porque, na realidade, um relacionamento é muito parecido a uma empresa, não deixa de ser. Tem tudo um funcionamento, tem tudo uma rotina, tem tudo princípios, leis, regras a seguir. Se nós não seguimos, então esse é o problema. De lá que a gente podemos entender quem é uma pessoa, mas não podemos saber se essa pessoa é eticamente correta, se essa pessoa não vai lhe dar uma facada nas costas. Isso, infelizmente, nós não podemos prever, vai depender da boa índole de cada um. Mas essa história de conflitos também, para quem já viveu separações, não deixa de ser assim um problema, muitas vezes bem anterior à própria separação. Pode demorar às vezes anos de mal entendido, de mal
de uma situação bastante chata e desconfortável, vamos dizer. E se a separação acontece de um mau jeito também, aquilo pode dar continuidade por anos também. Às vezes, uma vida inteira. Se tem filhos envolvidos, então, é lá que realmente, assim, o problema vai ainda ser maior. Então, no caso, não é apenas... e dentro desse caso, o que precisa fazer? Não é apenas para o fato de se perder um relacionamento, mas também são os custos envolvidos, os custos emocionais e também financeiros. Porque já é comprovado que um casal que se separa, eles vão passar a ter assim, uma situação financeira bem inferior de quando eles viviam juntos. Então, nesse caso, não é apenas sobre você deixar de ser feliz por um longo tempo, mas, na realidade, sobre você mudar a sua mentalidade, sobre você mudar o seu comportamento, porque a gente tem de mudar. Se repetimos sempre as mesmas coisas. E o que geralmente acontece é justamente uma repetição de padrões que vão se repetindo todos os dias. E vão repetindo o mesmo padrão. Porque, como eu sempre falo em todas as lives, nós estamos assim, regidos por um algoritmo. E o que se tem dentro desse algoritmo é isso que nosso cérebro utiliza para funcionar. E o algoritmo, no caso, seria o sistema central do nosso cérebro, que se nós fizéssemos uma comparação com o computador, e com o computador, o que você vai ter do sistema central é o que você vai poder utilizar. E o cérebro é a mesma coisa, ele utiliza sempre os mesmos padrões, as mesmas repetições. Então, isso é importante de entender que se nós não modificamos o que nós fazemos, nós não vamos ter um resultado diferente. Não tem como. Então, justamente, o que precisa é passar a entender que seu relacionamento é a relação de duas pessoas diferentes. Isso parece lógico, mas não deixa de ser duas pessoas diferentes e que, portanto, com gostos e hábitos diferentes. E a partir do momento que a gente entende aquilo, já passamos a viver melhor, porque... E também vem uma outra uma conclusão que eu cheguei, que nós não temos responsabilidade de nada do que nós fazemos. Absolutamente nada. Na realidade, assim, tudo se desenvolve sozinho, sem a gente não ter nenhum controle. E depois, uma vez que está tudo bem implantado, nós passamos a funcionar daquela maneira pelo restante da nossa vida. Utilizando o mesmo algoritmo, a menos que nós conseguimos modificar esse algoritmo, quer dizer, minimizar nossas características negativas e melhorar, e no caso, assim, essa é uma obrigação, melhorar nossas características positivas. E o interessante é que justamente essa história que das pessoas se encontram, muitas vezes, por ter uma tendência a encontrar uma pessoa oposta ao que nós somos, essas características não vão se misturar. Então, para entender que aquilo é natural, automaticamente nós temos de aceitar como é o outro, entender e, no caso, perdoar caso aquilo não seja exatamente o que nós gostaríamos, ou então tentar todo mundo modificar e melhorar na sua relação, e isso vai facilitar demais, no caso, se cada um toma a sua decisão de fazer alguma coisa. Então, no caso, o que aconteceu para mim, o que nós vamos abordar, que justamente é a parte das táticas relacionais, foi bastante interessante, porque quando eu cheguei, quando eu vim aqui no Brasil, há uns 30 anos atrás, foi um choque assim, eu já falei várias vezes, mas assim, foi um choque cultural absurdo. Mais especificamente, entre outros, vamos dizer, a maneira das pessoas se relacionarem entre si. Totalmente diferente da maneira que as pessoas se relacionam lá na Europa. Então, justamente, foi uma inadequação ao meio, assim, durante uns 5 anos. Foi terrível. Para mim, foi terrível. Foi muito difícil. Até chegar a uma conclusão, uma hora, ainda bem que eu cheguei nessa conclusão, que não eram as pessoas ao meu redor que estavam erradas, mas se eu estava errada de achar que as pessoas tinham de mudar
Eu não sei o que eu achava, e não sei o que as pessoas acham naquela hora, mas aquilo não acontece, aquilo não vai acontecer. Então, as pessoas ao redor, elas não têm nada de errado. Quem estava errado era eu. Então, eu passei assim 5 anos a me perguntar por que de cada ação que eu estava enxergando. Que seja em mim, que seja nas crianças, que seja nas pessoas com quem eu convivia. Mas a cada vez que eu encontrava uma ação, essa ação, ela vai aonde? Eu conseguia encontrar a tabela onde se encontrava, porque tudo é por tabela, na realidade. Comecei a reparar que, na realidade, se você encontra uma característica de uma dessas tabelas, você já passa a saber que a pessoa vai utilizar a tabela toda. Isso facilita muito, porque você precisa entender que essa pessoa, reconhecer, identificar essas ações, e isso vai automaticamente lhe dizer para você, então essa pessoa é tal, tal, tal. E você já vai saber. Ou como que ela vai agir, quais são as suas habilidades, suas características, sua maneira de se relacionar, sua maneira de se comunicar, e o que também influencia as suas ações. Então passa a ser fácil de se relacionar. Dessa maneira, justamente, passa a ser fácil. Só que eu tinha encontrado assim, tinha respondido aos meus porquês em cada uma das 4 áreas que eu abordo, mas me faltava um porquê, o grande porquê, em geral. Até que então eu tive um insight assim um dia e liguei aquilo à física. De lá que toda o masterclass, toda a metodologia, ela é baseada justamente numa analogia da física, justamente das leis universais com o qual o universo funciona sistematicamente e de ver como aquilo nos influenciaria a gente como pessoa aqui. A gente que interage com o nosso universo, portanto, só pode utilizar as mesmas leis. Então, isso já começou a me responder um monte de porquê, mas o interessante é que, quando eu comecei a procurar as táticas relacionais, eu estava trabalhando no hospital, onde eu fazia o marketing personalizado perto das gestantes, e então isso me permitia de eu ter acesso à sala de operação, porque às vezes as gestantes queriam fazer o book do nascimento do filho, então me chamavam para fazer esse trabalho. Então, como eu estava envolvida nessa história do porquê, eu comecei a prestar atenção como que os bebês choram, para ver se tinha variações de choros, para ver também se eles choram logo na saída, se eles choram depois, enfim, uma loucura esse negócio, mas era bem interessante. Só que um dia eu encontrei, teve vou chamar de João, não me lembro do nome dele, mas enfim. O interessante é que o nosso Joãozinho, ele não chorou, nada. Nasceu, não chorou, a pediatra pegou ele, fez todos os procedimentos, na hora de dar a vacina, não chorou, todos eles choram, ele não chorou. Nada, 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 um silêncio total. Então, no dia seguinte, quando foi ver a mãe, falei para ele, mas mulher, o que você fez com o bebê todos esses 9 meses que você teve a gestação? Aí ela olhou para mim e fez, eu só pensei nele. Então, na época, justamente, eu estava vendo as táticas relacionais, existem 4 táticas relacionais, e então, dentro dessas 4 táticas relacionais, o fato de só pensar no bebê, o fato de estar sempre em cima dele, eu chamei de interrogador. Pessoas que, então, mostram que elas existem, mostram que estão aqui. Só que a consequência, em cima do nosso Joãozinho, que ele pequenininho, dentro da barriga da mãe, e se relacionando com a mãe, ele teve de desenvolver uma tática relacional que lá vai responder, então, à lei do equilíbrio, o que podíamos chamar de lei do equilíbrio, que seria F1 mais F2 igual a 0. Então, se o zero, o neutro, no caso, é o ponto de equilíbrio, então, se a mãe era exageradamente pensando nele, então ele fazia de tudo para não ser reparado, que é a tática relacional oposta, que é o distante, justamente, a pessoa reservada, que tem poucos amigos, que sempre é banco difícil, enfim. Automaticamente ele vai desenvolver essa tática dentro da mesma intensidade. Então, se a mãe pensou muito nele, então ele se afastou muito também.
De lá, a razão pelo silêncio de quando ele nasceu. Silêncio quer dizer, então, dentro dessas táticas, distante, não ser reparado. É uma maneira de não ser reparado. Então, as crianças distantes, justamente decorrentes dessas mães, o que acontece? São super quietas, super tranquilas, apenas se mexem. E depois, quando nascem, são as melhores crianças do mundo, na realidade, porque assim fica no cantinho, brinca com o seu brinquedinho, não faz barulho, tudo para não ser reparado. Agora, automaticamente, aquilo vai também nos influenciar como adulto. Uma vez que nós vamos crescer, nós vamos então desenvolver táticas relacionais ligadas àquelas que nós desenvolvemos durante a gestação, mas evidentemente mais complexas. À medida que o nosso universo vai mudando, nós vamos então adaptar essas táticas. Mas essas táticas, elas sempre funcionam com essa tendência, porque lá vem uma lei do Newton, que é as forças no universo, no caso, as forças sempre funcionam em par, e para estar em equilíbrio, elas têm de estar na mesma direção, do sentido oposto, e com a mesma intensidade. O que nós encontramos justamente esse negócio de pensar demais ou de presença demais, não deixa de ser uma força que estou aplicando em cima de uma outra pessoa, e que, nesse caso, essa pessoa, para poder equilibrar a relação, ela tem automaticamente de se afastar. Esse seria, então, ligando um equilíbrio dentro da relação. Então, achei muito interessante essa história. Naquela hora, pensei, mas, poxa, que coisa maravilhosa, pode vir daquilo. E de lá eu comecei a prestar atenção nas gestantes, já que ainda mais estava dentro do hospital, trabalhando no hospital. Mas todas as pessoas que envolviam, mais as festas infantis que eu estava fazendo, como fotógrafo. Então, tudo aquilo me deu uma área para poder pesquisar muito interessante de muitas pessoas e sempre tem a tendência a reencontrar a mesma situação. Se a mãe é intimidadora, ele vai ser vítima e por aí vai. Então, isso é muito interessante. E, afinal, por que estou contando isso para você? Porque nada adianta. Na realidade, o interessante de passar a entender qual seria a origem dessas táticas, da nossa maneira de se relacionar, é muito importante, porque acontece o tempo todo, porque a 96% do tempo nós estamos se relacionando com alguém ou então estamos dormindo. Mas abrimos os olhos, já estamos se relacionando com alguém, com a pessoa com quem nós vivemos, com os nossos filhos, e depois, então, com todas as pessoas que vamos encontrar na rua. Então, justamente, nada adianta, olha que interessante, que as pessoas, não adianta para justamente ter uma vida melhor, o que as pessoas fazem? Elas estudam, vão fazer uma faculdade para ter um bom trabalho, o melhor possível, então mais vão estudar, melhor vai ser normalmente o trabalho dessas pessoas, aí vão malhar para ter um corpo bonito, forte, fazem esporte, vão na igreja, rezam, enfim, tudo para assim, ter uma vida plena. Mas o problema é que as pessoas não se conhecem. A primeira coisa que deveriam entender é que precisa primeiro se conhecer. Essa é a parte mais importante. Então, é conhecer os outros e inteligência. Essa justamente é inteligência. Agora, conhecer a si próprio, isso é sabedoria. E quando não conseguimos se conhecer e conhecer os outros, isso é um verdadeiro poder. É um poder de poder controlar suas ações, suas reações e poder interagir em cima das ações e reações dos outros. Então, controlar os outros, justamente, nesse caso, querendo fazer um controle, isso seria força. Mas isso, se autocontrolar, justamente, controlar a si próprio, isso, justamente, é o que eu acabei de falar, é poder. É muito poder. É muito interessante, ainda mais quando você tem esse poder, é uma liberdade, assim, uma autoestima maravilhosa dentro desse sentido. Então, as coisas mais indispensáveis a um homem é reconhecer o uso do que deve fazer com o seu próprio conhecimento. Ainda mais, uma vez que você tem esse conhecimento, você passa a utilizar e você vai, então, encontrar e descobrir que a vida fica muito mais tranquila. E isso é uma pequena mudança. Mas uma pequena mudança pode modificar todo o seu universo, como eu já expliquei várias vezes em outras lives. Uma ação, uma simples ação,
pode deixar o seu universo muito melhor, como também pode destruir tudo que você construir. Isso é um estalo do dedo. Isso que é impressionante, que é tudo que você construi, tudo que faz parte da sua vida, ao seu redor, do seu universo, pode acabar assim, não vou dizer do dia para a noite, mas em alguns dias tudo vai desandando. E realmente assim, é nada agradável. E geralmente aquilo acontece quando a gente não tem controle do que nós fazemos. Então, uma vez que nós se conhecemos, podemos passar a conhecer os outros. Porque o que eu estou utilizando o que eu tenho como características, que então faz parte do meu algoritmo, eu vou reencontrar em outras pessoas que provavelmente não vão ter um algoritmo igual ao meu, mas teriam características parecidas às minhas características. Portanto, tudo que eu conheço de mim, eu já passo a conhecer dos outros, que têm as mesmas características. É isso que é muito simples, é muito fácil. É uma repetição de padrão, não existem outros padrões. Vão ser justamente aqueles que eu utilizo. Então, justamente o que tem de pensar é que dentro dessa história não é somente a parte mecânica, porque para mim é assim, tudo é mecânico, ação-reação. A partir de um algoritmo que a gente não tem controle, portanto, nós não temos controle de tudo que nós fazemos, e de lá que chegamos à conclusão que 96% do tempo nós não temos controle do que fazemos, é tudo inconsciente. Então, essa história, justamente de poder entender e entender o outro, então, não tem esse intuito para manipular, para modificar ou rotular alguém. Que não interessa na realidade, porque mesmo quando você imagina, ela pode ser uma sinestésica, por exemplo, e afinal você descobre que ela não é. Bom, bem que isso é muito gritante quando são, mas, enfim, mas tudo bem, isso não vai atrapalhar em nada. O interessante é você chegar realmente assim, à conclusão e passar a entender o que acontece dentro dessas relações interpessoais com pessoas com características diferentes. Então, afinal, é um meio de tentar entender o que acontece com você e com os outros, uma vez que passa a ter consciência das suas ações e as dos outros, e ter a certeza que ninguém tem defeitos. O que eu já falei várias vezes, eu não paro de repetir, porque tudo é natural. Portanto, ninguém tem defeitos. São características positivas ou negativas. E a relação de duas pessoas vai ser justamente de características opostas, ou, enfim, diferentes, e que vão, na realidade, assim, o que acontece entre os dois, precisamos passar a entender, porque ninguém tem, todo mundo vai sempre repetir a mesma coisa. Então, por tudo que eu acabei de explicar até agora, e o fato de tomar a consciência, de tomar o controle das nossas ações, e esse negócio que eu já falei, de ganhar uma autoestima maravilhosa. Eu nunca vi nada parecido. É uma coisa assim, uma metodologia que até hoje nunca ouvi ninguém falar desse processo, desse princípio, dessa teoria, no caso. E isso que é bem interessante, porque isso eu posso confirmar que funciona muito bem, extremamente bem até. Eu já tive resultados com alunos muito surpreendentes. E, na realidade, assim, saber o porquê é importante de se conhecer é uma informação que tende a entender os hábitos das pessoas, e nada mais. Prestar atenção ao outro, na realidade. Prestando atenção, nós vamos reparar que existe uma quantidade infinitas, mentira, enfim, uma quantidade muito grande de situações em que nós podemos nos conhecer e reconhecer o outro. Porque uma vez que nós entendemos o que é um interrogador, que seria então uma pessoa do sim, eu estou aqui, então não para de falar, repita as mesmas histórias, obriga as pessoas a se justificar, críticos, no caso, assim, a tendência justamente é essa, é tentar obrigar as pessoas a se justificar, a mostrar sempre que está aqui, criticando com um simples olhar, ficar por trás da pessoa, olhando por cima do ombro, isso é interrogador também. Então, essas características têm uma quantidade muito grande de possibilidades. Então, o interessante é se acostumar. Essa eu não vi ainda. Mas a tendência é sempre a mesma. Qual é a origem daquilo? A origem daquilo é ser interrogador. Pronto, interrogador é o principal, é entender isso. Então,
Essa história justamente do interrogador. Depois nós teríamos o quê? O distante, que é sua consequência, no caso, que, como eu expliquei anteriormente, são pessoas reservadas, poucos amigos, que falam pouco, que banco difícil. E eles são do não. O problema é que não para tudo. Não liga, não passa, não fala, não estuda, passa a ter dificuldade na escola, porque justamente uma tendência a não querer escutar. Não, não, não. E são crianças maravilhosas, mas assim, adultos muito difíceis. Eu posso dizer porque sou um, e é muito complicado ser distante. Depois nós temos o que? O intimidador, porque são 4 possibilidades de se relacionar com as pessoas. Nós temos, então, o intimidador, a pessoa que intimida os outros, que impõe a sua presença, que fala grosso, que se levanta assim com o dedo, tu vai ver, que intimida pela força também, pela sua presença, assim, porque é muito grande, muito forte, enfim. E o seu oposto vai ser a vítima. Aquela que sempre reclama de tudo, que não quer mudar, é interessante também, que sofre muito na realidade, que sempre se coloca em situação para sofrer. A frase clássica deles é: olha o que você está fazendo comigo. Isso é muito difícil. Também não existe, então, no caso, nenhum deles que seja melhor ou pior que os outros. Bem que eu acho que o interrogador, o primeiro, ele tem mais possibilidade de se dar bem na vida. E o intimidador também, ele tem essa possibilidade. Uma vez que ele tem consciência daquilo, ele pode utilizar para ter uma liderança muito boa. Mas vítima e distante é muito complicado. Realmente assim, não é... E, como nós estamos vendo, então, como existe o 4, e geralmente as pessoas tendem a se relacionar com uma pessoa oposta ao dele, quer dizer, um interrogador com um distante, ou, se não, um intimidador com uma vítima. Então, o problema é que as pessoas tendem a não entender o que acontece com o outro e acreditando que todo mundo tem que ser igual, que tudo, na realidade, é uma coisa só. O que está acontecendo é uma coisa só, como se fosse assim, não sei, uma mecânica. Eu falo assim de mecânica, porque para mim é uma mecânica, mas acontecimentos aleatórios acontecendo assim. Mas não é. Não é assim. Tudo que sai da nossa boca tem uma origem. Tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos, tem um porquê. E esse que é o importante de entender, justamente, é o porquê. Por que aquilo acontece? Uma vez que entendemos porquê, entendemos todas as pessoas que vão que vão ter as mesmas características. Então, elas vão se irritando justamente com as diferenças comportamentais, e lá chegam os conflitos, ou atritos, no caso, que era, lá no caso, assim, que seria um interrogador, então vamos lá, então que o outro ainda está tranquilo, se preparando, não querendo muito ir para lá, enfim. E essas características das pessoas que não entendem justamente como funciona, sempre se repitem. E sempre vai causar conflitos e atritos, não tem jeito. Então, a solução, qual seria a solução para que aquilo aconteça? Prestar atenção ao que você faz, ao que o outro faz também, e o seu estado de espírito, enfim, e aceitar que existe diferença. Essa é a solução. E como nós vimos lá, é muito fácil. O que você é? Você é um intimidador, uma vítima, um interrogador, um distante. Todo mundo responde, você pode responder. Então, vocês já vão passar a entender qual é o jogo comportamental que você usa. E vocês vão passar a entender, então, o jogo comportamental de com quem você está se relacionando. É instantâneo, é muito fácil de entender. E você vai poder, então, prestar atenção ao como que essa pessoa faz. O como que eu faço. Porque o como que eu faço e como ela faz, também vai se repetir nas outras pessoas. São padrões que se repetem, que vão se repetir. Então, esse é justamente prestar atenção. Tomar a decisão de mudar também. Essa é a coisa certa, pensar assim, eu não sou perfeito, meu algoritmo, no caso assim, minhas características, eu não posso dizer que sou uma pessoa perfeita, mas a partir do autoconhecimento, do entendimento do porquê eu faço as coisas da maneira que eu faço, eu posso tomar a decisão de mudar. De não mais fazer daquele jeito, porque isso não dá resultado bom, e então
pensar a uma solução B, aquela solução que vai ser a solução certa de fazer naquele momento que normalmente você deveria estar agindo de tal maneira, você pode então modificar da maneira que você vai fazer. Eu dar sempre o mesmo exemplo, características negativas minhas, não cumpro o que prometa, então me prometi de nunca mais fazer isso e, portanto, desde então eu nunca mais prometi alguma coisa que não iria cumprir. Então, essa a solução é prestar atenção nos outros, olhar os outros, entender os outros. E por que as pessoas não fazem? Justamente, sempre é a mesma coisa. As pessoas inventam um monte de desculpas para não fazer, para não se colocar em ação. E sempre tem uma desculpa. Não tem tempo, não tem estudo, assim precisa estudar, eu tenho muito trabalho, muita preocupação, aí nem sei para onde começar essa história, mas enfim. É estranho, porque não toma a decisão de iniciar agora. Quem quer faz, e quem não quer, encontra desculpas. Você está na espera do quê? Na espera que as coisas mudam? Todo dia, o que precisa para isso é todo dia fazer mais um passo nessa direção e tentar ser uma pessoa melhor. De lá vem assim uma filosofia fabulosa para a nossa vida, que é todo dia tentar fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, até que o que eu tenho melhor, para poder fazer melhor ainda. Essa é a única coisa que nós devemos fazer todos os santos dias, quando acordamos. E para quê? Porque ninguém está confortável numa situação onde não tem o controle do que está acontecendo. E por que, afinal, deixar para depois passar a ter esse controle? Por que vai continuar no desconforto dentro das relações, se você sabe que tem um meio de melhorar? E que esse meio, ainda mais, é muito simples. Fácil, nem tanto, lógico que tem que treinar, tem que aprender, é lógico, tudo tem de ter um primeiro passo, mas é muito simples. Então, na realidade, o que a gente tem de fazer é mudar nosso comportamento, mudar nossa mentalidade, mudar o que precisa ser mudado, melhorar o que precisa ser melhorado. Aquilo é um ciclo assim que não para de se alimentar. Vou melhorar alguma coisa, isso vai mudar, vai dar uma consequência que vai então melhorar e assim para frente. Consequência, melhorar, consequência. Então, isso é muito interessante. E aquilo somente vai acontecer se você faz o primeiro passo. Ações direcionadas e contínuas. Você tem de se conscientizar que não é uma simples ação que vai mudar toda a sua relação, todo o seu universo. Não é uma. São inúmeras. O tempo todo, na realidade, você tem de ter o controle do que você faz e do que vai acontecer, das consequências do que você faz. E no caso, assim, não é uma única mudança, mas tem de mudar assim todo dia. Todo dia a gente tem de fazer alguma coisa. Isso é para o quê? Para viver melhor e ser mais feliz. Porque bem no seu relacionamento você já é uma pessoa já muito mais feliz. Então, para isso, na realidade, um dos objetivos também é semear flores no nosso caminho. Gentileza. Sempre. Todas as pessoas que encontramos alguém, o interessante é esse, ser gentil. E se você oferece um sorriso, você vai receber um sorriso. Então, se você passa a cuidar da pessoa e de ver como você pode melhorar alguma coisa dela, assim, não dela comportamentalmente falando, mas assim, uma coisa que pode melhorar o dia dela, faz. Porque assim funciona, assim você vai ter um retorno. E para ser feliz, devemos estar no controle do que nós fazemos. Ter consciência de tudo o que acontece ao nosso redor. E para quê? Para ficar juntos. Para continuar a ficar juntos. Porque se já começamos uma relação, automaticamente é para ficar juntos, não é para se separar que a gente se junta com alguém. Então, na realidade, é a única maneira certa de fazer, mudar. Não dá mais para continuar do jeito que estão. Então vamos lá, hashtag tomando o controle. Hashtag tomando o controle. Vamos lá, o controle da nossa vida, lógico.
o controle do que acontece conosco, o que acontece com os outros, e entender que, uma vez que nós passamos também a ter esse conhecimento, passamos a ser responsáveis das nossas ações. Mas é interessante, é melhor ser responsável das nossas ações conscientes que não ter responsabilidade nenhuma de todas essas ações inconscientes que nós pode ser prejudicial para todo mundo, para a gente e para os outros também. Então vamos parar de procrastinar, vamos parar de fazer a política da avestruz. As coisas não mudam se você não muda. Isso é certeza. Então, o seu universo é consequência do que você faz. Na realidade, o seu universo é consequência de você, do que você faz, sim, efetivamente, do que você faz em cima dele, mas as respostas do que você faz se encontram em vocês. Na realidade, o que eu falo, eu não sou algoritmo, né? Então, agradeço muito para vocês divulgar, mandar o aviãozinho para as pessoas, compartilhar essa live, que foi, na realidade, para entender como funcionam as táticas relacionais e qual seria a origem daquilo e as consequências também, em cima, até de quem nós vamos encontrar. E vamos lá seguir o meu perfil do Facebook, no canal do YouTube, vamos compartilhar, e, enfim, sou muito feliz, que bom que vocês hoje puderam aprender algo que você já pode aplicar hoje mesmo. E isso vai melhorar seu relacionamento, passar a ter a consciência e entender o que acontece com você e com os outros. Então, hoje nós falamos sobre as táticas relacionais, e para ter uma vida de casal tranquilo e feliz, então vamos ver a frase de hoje, uma frase que foi tirada do filme Leões e Cordeiros. Se você luta com o mesmo adversário há muito tempo, você aprende suas táticas. Isso que tem tudo a ver. Se você vive há muito tempo com alguém, a luta, no caso, não é especificamente uma luta física, mas se convive com alguém, automaticamente você deve estar aprendendo as táticas que essa pessoa utiliza. Então, o primeiro passo de tudo, na realidade, sempre continua a mesma coisa, é prestar atenção aos hábitos dos outros e tentar perceber as ações e as reações, emoções, enfim, e o que aconteceu e por quê. E a sua e a do outro também, no caso. Então, vamos lá compartilhar com as pessoas, mandar o aviãozinho. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos se encontrar, então, segunda-feira, 11h45, como todas as semanas, segunda e quinta, às 11h45. Então, um grande abraço e um bom fim de semana. Tchau. Cadê?